Bom dia, quero deixar uma palavra ao seu coração e essa palavra encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Está escrito o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é uma palavra que Jesus proferiu e, na verdade, ele dizia a respeito daquele que acreditasse nele, porque apesar de haver várias religiões no mundo, Jesus Cristo mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio de salvação. Então ele diz que quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, né, ele diz, quem ouve a palavra, a minha palavra. Então, ele deixou tantas palavras escritas e ele mesmo declarou que ele é o Filho de Deus. Neste texto de João 5, ele se declara semelhante, né? É justamente por isso que os judeus o mataram, porque era uma blasfêmia falar que era Filho de Deus, porque estava se igualando a mesma qualidade, né? É claro que hoje a gente fala que é filho de Deus e tal, mas naquela época, se declarar filho de Deus, como Jesus se declara, era dizer que ele tinha a mesma deidade, que ele era, né, da mesma, equiparado a Deus. E de fato, o Filho se encarnou, né? Então o próprio Deus, como diz lá em Filipenses 2:5, né? Ele se despiu da sua glória, ele abriu mão, né, do seu grande poder para vir aqui na terra, para pagar um preço para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Então Jesus ele diz, né, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, porque foi Deus, foi o Pai quem enviou Jesus Cristo para que ele cumprisse essa missão de salvação do mundo. Salvação de quê? Da condenação eterna. Todo homem já nasce, na verdade, condenado, né? Aquele que está, ele precisa de Cristo para para que, né, ele não seja condenado, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único que pode salvar a humanidade, né? E o objetivo de Cristo ao vir à Terra era salvação, era salvar os mundos, ou as pessoas, né, do mundo, dos seus pecados. E ele diz, a minha palavra é crer naquele que me enviou, que é crer em Deus, né? Então é através de Jesus, né? Quando a pessoa acredita em Jesus, ele automaticamente acredita em Deus. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o que é essa vida eterna? A vida eterna é quando a pessoa falecer, quando a pessoa morrer, nesse plano que nós estamos, né, em carne, aqui em carne e osso, nós temos a vida eterna. Somente aqueles que creem em Cristo e o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Então, esses têm sim uma vida eterna e é guiado pelo Espírito Santo, não mais seguem a sua natureza caída. Então, essas pessoas já vivem aqui, né, tendo a vida eterna. Infelizmente, são poucas pessoas que têm a vida eterna, porque poucos aceitam a Cristo e se submetem ao senhorio de Cristo. Aí diz, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todo ser humano que não conhece Jesus, ele está debaixo de condenação. Então todos precisam receber o perdão de Deus. E Jesus Cristo veio justamente para isso, para resolver essa questão da condenação eterna e dos pecados, porque a Bíblia diz que é necessário o derramamento de sangue para perdão de pecados. E Jesus ele veio cumprir isso. Então a questão do pecado era justamente isso, o sacrifício, né? O sacrifício de animais antes, na antiga aliança, quando a pessoa pecava, ela sacrificava aquele animal. Então Jesus Cristo, com o sacrifício perfeito, ele cumpriu isso e ele paga todo o pecado da humanidade, né? Tanto é que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e te dê graça para servi-lo e obedecê-lo e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.